Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é qual seria o significado de ossos na Bíblia. Bem, os ossos, como qualquer um sabe, são a parte mais durável, mais dura e durável do nosso corpo. Eles resistem por séculos ou até milênios depois da morte. Talvez seja por isso que a palavra de Deus use a expressão ossos como expressão de experiências profundas, duradouras, difíceis de desaparecer, sejam elas boas ou ruins, infelizmente. Jó, no seu livro de Jó, ele usa a expressão para descrever a sua dor, seu sofrimento, sua miséria, quando ele diz assim que de noite se me traspassaram os meus ossos. Jó, capítulo 30, versículo 17. Davi também demonstra a sua angústia quando ele diz, os meus ossos estão perturbados. Salmo 6, versículo 2. E depois, profeticamente, Davi revela os sentimentos de desalento do Senhor Jesus na cruz, que diz, todos os meus ossos se desconjuntaram. Salmo 22, versículo 14. E também, os meus ossos se consomem. Salmo 31, 10. Na outra parte, Davi mostra como o pecado não confessado afeta essa parte mais interior do ser humano. E o problema não passa até que haja uma confissão genuína. Ele escreveu assim, Davi, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Salmo 32, 3. Davi volta a falar de ossos, referindo-se a pecado também, no Salmo 38, versículo 3, quando ele diz, não há paz em meus ossos por causa do meu pecado. A expressão é repetida ainda várias outras vezes no livro de Salmos. No livro de Provérbios, nós vemos os ossos num estado lastimável. Não na pessoa que pecou, mas no marido dessa pessoa que é vítima do mau proceder da sua esposa, da infidelidade da sua esposa. A passagem toda é assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Provérbios 12, versículo 4. No capítulo 14, 30, versículo 30 do mesmo livro, é a vez da inveja aparecer como causadora da podridão para os ossos. Mas, não, agora é importante isso, não do invejado, não daquele que é invejado, mas do invejoso. O versículo todo diz, o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. A inveja é da pessoa que a tem. Pessoas supersticiosas morrem de medo da inveja e do mal olhado de outras pessoas e até usam amuletos, plantas na porta de casa, achando que assim elas ficarão protegidas da inveja. O que elas não percebem é que o ato de invejar o que outra pessoa é ou possui causa mais mal a quem inveja do que ao que é invejado, do que a vítima da inveja. Essa não sofre. Quem sofre é quem inveja. Portanto, se você for uma pessoa invejosa e encheu a entrada da sua casa de plantas como Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge, Arruda, se essas superstições realmente funcionassem, você seria a primeira pessoa a não conseguir entrar na sua própria casa. Mas agora, voltando aos ossos no sentido mais íntimo do ser humano, eles podem ser fortalecidos com a boa notícia, como fala Provérbios 15, 30, que a boa notícia fortalece os ossos. Eles podem ser feitos saudáveis por palavras suaves, como em Provérbios 16, 24. Podem ser curados da sequidão por um coração alegre, Provérbios 17, 22. E amolecidos pela língua branda, em Provérbios 25, 15. Mas nada que venha do homem pode fortalecer, sanar ou amolecer quanto à consolação e restauração que vem do Senhor. Quando a palavra de Deus descreve ossos, não com a consistência seca de um bastão de cálcio, mas com a flexibilidade e vitalidade fresca de uma erva. Diz assim, eu vos consolarei, e vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Isaías 66, versículo 13. Que maleabilidade Deus dá aos ossos restaurados, não? Mas a passagem da Bíblia que fala de ossos e mais me impressiona é a profecia de Ezequiel. Toda ela dirigida a Israel e à restauração daquela nação no futuro. Muitos tentam aplicar essa passagem à ressurreição individual de um salvo, mas não. A sua aplicação primeira
é no sentido do renascimento de toda uma nação, não de pessoas individualmente. O próprio Senhor explica que estes ossos são toda a casa de Israel, toda a casa de Israel. Ele também explica que vos trarei à terra de Israel, o Senhor através do profeta, obviamente. A passagem toda diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E dize ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Ele está se dirigindo a Israel. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, lá na Palestina, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel 37, de 1 a 14. Nem tente aplicar isso ao que aconteceu em 1948, quando o Estado de Israel foi fundado e muitos judeus retornaram à sua pátria. Mas os que retornaram não se arrependeram dos seus pecados, da rebeldia contra Deus, da rebelião. Eles retornaram no mesmo espírito em que estavam os mesmos judeus que crucificaram o Senhor e que lançaram sobre si a maldição: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, 25. O capítulo 37 de Ezequiel está falando de toda a casa de Israel, no versículo 11. E nós não vemos o povo completo hoje na Palestina. Ali estão apenas os judeus das tribos de Judá e Benjamim, e faltam ainda as 10 tribos dispersas, que serão então recolhidas dos 4 cantos da terra por anjos para serem levadas de volta à terra prometida e completar então o quadro ali de todas as tribos de Israel. Esses são os 144 mil, que é um número simbólico, que aparece em Apocalipse 7, que são ali identificados, um para cada tribo, por tribos, né? Que esses ossos, então, de Ezequiel 37, não se referem aos judeus que voltaram em 1948, basta você observar os últimos versículos do capítulo. Eles falam de Deus fazer de todas as tribos uma nação na terra, versículo 22, congregada de todas as partes, versículo 21, fazendo com que um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, versículo 22. Acaso é isto que você vê hoje em Israel? De jeito nenhum, com aquele povo rebelde, alheio ao Messias deles. Como alguém poderia tentar identificar o povo que está ali naquela terra hoje com aquele da profecia, que fala: o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Ezequiel 37, 24. Ora, os judeus que vivem hoje na Palestina não guardam de maneira nenhuma todos os estatutos de Deus, e ainda mais condenaram o verdadeiro Davi à morte, e ainda não se arrependeram disso.
E o capítulo termina, essa profecia termina dizendo assim: e os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel quando estiver no meu santuário, no meio deles, para sempre. Ezequiel 37, 28. Então essa é uma profecia futura ainda, para quando Cristo vier reinar na terra. Tudo que hoje existe no local, lá em Jerusalém, não é o santuário ou o templo de Deus que vai durar para sempre. O que existe lá hoje é uma esplanada vazia, uma laje de pedras, e em cima delas, vergonhosamente, uma mesquita muçulmana. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.